Como se calcula a distância até os planetas? Ou até o Sol? Para calcular as distâncias até os planetas, tem uma regrinha muito simples. Conhecendo o período orbital que os planetas têm, e você pode fazer uma regrinha através da lei de Kepler. A terceira lei de Kepler diz que o período ao quadrado dividido pela distância média, do planeta até o Sol ao cubo é uma constante. Então, a gente sabendo qual que é o período que a gente tem da Terra ao redor do Sol e a distância entre a distância da Terra até o Sol, você consegue fazer essa constância e pode se calcular a distância de todos os planetas que a gente tem no sistema solar. E a distância até o Sol? A distância até o Sol foi interessante em 1716, o Edmund Halley, que tem o famoso cometa, inclusive, com o nome dele, ele propôs uma simples medida através de uma trigonometria usando um trânsito de Vênus, que é quando Vênus passa na frente do Sol. Então, observando Vênus de diferentes pontos da Terra, esse trânsito de Vênus, pode-se calcular, junto com as leis de Kepler, qual que é a distância da Terra até o Sol. E aí, sabendo isso também, por trigonometria, a gente consegue calcular todas as outras distâncias até os planetas. O que acontece depois de entrar em um buraco negro? Tem um buraco negro no centro da galáxia? Depois que entra em um buraco negro, ninguém sabe o que acontece. O buraco negro ele é o que a gente chama de uma singularidade. Então, não se sabe o que acontece dentro de um buraco negro. A gente sabe o que acontece até o que a gente chama de horizonte de eventos, que é o limite que a gente consegue ver de um buraco negro, né? E esse horizonte de eventos ele é muito mais distante do que o centro ou até a distância da superfície, digamos assim, de um horizonte de eventos, de um buraco negro. E esse horizonte de eventos é onde a gente consegue ver todas as interações que o buraco negro tem com o que ele está atraindo, o que ele está absorvendo ali das massas, né? E é sempre bom lembrar que o buraco negro ele não é uma coisa que só atrai, né? Ele vai atrair as coisas que estão próximas dele, da mesma forma que o Sol está atraindo os planetas. Então, se você tiver algo orbitando o buraco negro, ele vai estar orbitando ali para sempre, da mesma forma que os planetas aqui na Terra, no Sistema Solar estão orbitando o Sol, né? E no centro da galáxia a gente tem sim um buraco negro que chama Sagittarius A. Ele tem aproximadamente aí 4 milhões da massa do Sol e está mais ou menos a 27 mil anos-luz de distância. Isso foi um dos buracos negros que foram observados aí recentemente, é, por várias colaborações internacionais. O que é matéria escura? Escura é uma coisa bastante complexa, né? Basicamente, é uma forma de matéria que ela não interage com a luz nem com a radiação eletromagnética, né? Então, basicamente, o problema é o seguinte: se a gente olha uma galáxia e leva em conta toda a matéria que a gente vê ela, como estrelas, gás, poeira, etc., e se a gente usa as leis da gravidade do movimento de Newton, né, ou a relatividade geral de Einstein, para tentar descrever o movimento dos materiais dessas estrelas ao redor do núcleo da galáxia, a gente vai ter uma resposta errada. Então, acredita-se que tem muito mais massa, muito mais matéria do que o que a gente está vendo, que faz isso movimentar mais rápido do que a gente prevê do que está. Essa diferença, essa insuficiência na coisa, essa diferença aí de matéria que a gente não vê, são coisas relacionadas. Então, dentro dessas coisas que a gente observa, ou tem mais matéria que a gente não vê com telescópios, que a gente chama de matéria escura, ou as leis de Newton, a gravidade e a relatividade geral estão erradas. Na escala de galáxia, isso faz com que precisa ter uma ideia de dinâmica modificada, uma relatividade de gravidade modificada, enfim. Então, ou a gente muda a teoria para escalas de galáxia, ou a gente fala que essa matéria, esse excesso de matéria que a gente não vê, que é a matéria escura, que a gente não sabe o que que é, do que ela é feita, né? Então, e é bom lembrar que a matéria escura é diferente da energia escura, e a energia escura é basicamente a energia que está causando a expansão acelerada do universo.
Existem planetas fora do nosso sistema solar que poderiam abrigar vida? Sabe sobre planetas fora do sistema solar? É que sim, existem planetas similares aos do tamanho da Terra e da massa da Terra. Existem planetas que estão no que a gente chama de zona habitável, que é a região ali que está distante da estrela, em que o calor é suficiente para ele ter água líquida, né? E existem, dentro desses planetas, ainda existem uns que têm atmosfera, que teoricamente seriam parecidas com a atmosfera da Terra, tá? Então existem esses planetas, e existem 10 aí que são bons candidatos que são ali bem similares e poderiam abrigar vida similar ao que a gente tem aqui na Terra. Então, eu vou falar os top 10 aqui, deixa eu pegar a listinha. É o Gliese 667cc, o Kepler 22b, o Kepler 69c, o Kepler 62f, o Kepler 186f, o Kepler 442b, o Kepler 452b, o Kepler 1649c, o TRAPPIST-1e e o Próxima Centauri b. Tá? O Próxima Centauri é um dos mais candidatos mais interessantes porque ele está próximo aqui, é o mais próximo que a gente tem aqui do nosso sistema solar. O que é supernova? Bom, a resposta básica do que é uma supernova é que ela é a morte de uma estrela, tá? Mas existem vários tipos de supernova. Basicamente, a gente chama ela de tipo 1A, 1B, 1C e tipo 2. E esses diferentes tipos dependem, a gente observa no espectro dessas supernovas, que são a composição de ter ou não hidrogênio. Então, se ela é do tipo 1, ela não tem hidrogênio. Se ela é do tipo 1A, ela não tem hidrogênio, mas tem silício. Do tipo 1B, ela não tem hidrogênio, tem silício e tem hélio. Não tem silício e tem hélio. Do tipo 1C, não tem hidrogênio, não tem silício e não tem hélio. E do tipo 2 é a que tem hidrogênio. Tá? E é bom lembrar que o tipo A, 1A, ele acontece em sistemas binários, envolvendo explosões de anã branca junto com uma gigante vermelha. Uma anã branca é basicamente uma estrela tipo do Sol, que ela vai expelir toda a camada externa da sua coisa, vai ficar só com o núcleo ali fazendo a fusão nuclear, que é o que vai acontecer com o Sol daqui a 4,5 bilhões de anos, mais ou menos. E a gigante vermelha é essa estrela perto do fim da vida, antes dela expelir essa camada externa. Então, essa interação entre esses dois sistemas da anã branca que ela vai consumindo o material da gigante vermelha, de repente ela explode e acontece o tipo 1A. As do tipo 1B, 1C e do tipo 2, elas são só a explosão de estrelas supermassivas, que essas estrelas têm pelo menos 8 vezes a massa do Sol.